amigos do Mercado de Seguros. Eu sou a Thaís Rucco, hostess do Sim Pode Ouvir, categoria imprensa, que, como o próprio nome diz, é, envolve conversas com jornalistas, né, da grande imprensa ou da imprensa especializada em seguros. E hoje nós estamos aqui com um corretor de seguros que também escreve. Ele acabou de lançar um livro chamado O Mito do Corretor Empreendedor, inspirado no best-seller O Mito do Empreendedor, do autor Michael Gerber. Estamos aqui com Kleber de Paula, que também é especialista em marketing digital. Olá, Kleber. Olá, Tudo Thaís. bom? Tudo bem? E o livro dele traz muitas lições sobre marketing e gestão empresarial para os corretores de seguros. Por isso, para enriquecer nosso bate-papo, convidamos também o Rafael Caetano, que é especialista no assunto. Olá, Rafael. Tudo bem, Bem, Thaís, Kleber? Muito obrigado pelo convite. obrigada por terem aceitado Eu que e agradeço a oportunidade de estar aqui com teremos um vocês. bate-papo bem interessante aí sobre marketing digital, sobre gestão para corretores de seguros. Eu peço que vocês se apresentem, contem um pouco mais da carreira de vocês. É, o Kleber, né, como corretor de seguros e como se especializou nessa área, e depois a gente fala do convite, que é como a gente envolveu o Rafael Caetano também. Tá bom. Se quiser, eu já posso até Pode ir fazer lá. numa pegada só. Mas vamos lá, gente. Bom, primeiramente eu queria agradecer a você, queria agradecer ao Sicor, ao Boris, né, por ter aberto essa oportunidade da gente estar aqui conversando. É um prazer estar aqui, é um privilégio muito grande, eu tenho consciência disso. Bom, eu tenho 27 anos de mercado de seguros, né, eu comecei a trabalhar numa corretora aqui pertinho, na Vila Mariana, em 1996. E o meu envolvimento com marketing começou na minha formação. Então, a minha formação, ela é em marketing e comunicação. Eu sempre gostei muito do tema, mas eu comecei a empreender em seguros por necessidade e fiquei no seguro e provavelmente eu vou ficar no seguro a vida toda, né? A menos que aconteça alguma coisa muito diferente. O Rafael, como você falou do convite, a gente pediu para que ele participasse, estivesse aqui com a gente. Do meu ponto de vista, né? Quando eu comecei a entender que eu ia precisar inovar para parar de sobreviver e para começar a crescer nesse mercado que ainda tem tanta oportunidade, o Rafael foi uma das pessoas que me deu a mão. Na época ele estava na Porto Seguro, eu apresentei uma ideia um Conheci o pouco Rafael na Porto um Seguro também, pouco né? maluca Bastante. para ele, né? E ele incentivou muito a ideia, né? Gostou da ideia, me apresentou para a diretoria, validando a minha ideia. Essa ideia acabou se tornando uma startup que foi acelerada lá na Oxigênio. A startup, infelizmente, não funcionou como as startups que funcionam, mas ela deixou um legado muito interessante, que foi um conhecimento sobre marketing digital. Então, se for para eu me ambientar e dizer como que eu me envolvi com isso, diria que as ideias já vinham, mas essa imersão num programa de aceleração foi transformador para a minha vida profissional e eu agradeço aqui, Rafael, por esse incentivo, assim como tantas outras pessoas, A a sua, própria Porto. nossa, a sua startup é a cliente agente, né? Muitos corretores conhecem, Sim, contrataram, né? sim, Mas você até tinha comentado comigo que teve uma dificuldade, né, em levar essa cultura do digital para os corretores. sim. Eu acho que no que aconteceu foi que eu deveria ter escrito o livro antes. Aliás, Thaís, Ah, ok. você me pediu o livro e eu não É. tenho o livro impresso, tá, pessoal? Ainda, porque eu ainda não tenho um patrocinador para imprimi-lo, mas eu trouxe um Olha, mockup. olha lá, seguradoras, que oportunidade bacana, hein? O livro está na Amazon, O né? livro está O na mito Amazon. do corretor empreendedor. Sim, ele está na Amazon. Futuramente eu pretendo imprimi-lo. Mas eu trouxe esse mockup para a gente ter aqui. Legal. Então, e você imagina que se tivesse escrito antes, os corretores tivessem lido, teria outra aderência ali, outra sucesso. A inovação, ela precisa de conscientização. Não dá para a gente entrar com uma inovação no mercado sem que as pessoas tenham percebido a necessidade dela. Então, muitas das necessidades não foram percebidas, não é que elas não existem. Então, quando eu saí desse processo e saí depois de um esforço muito grande, eu percebi que eu precisava entregar algo, né, como um legado desse esforço. Então, tem algumas matérias de marketing que são muito básicas, né, como identificação de forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, por exemplo, análise de SWOT. A grande maioria dos corretores não conhece esse tema. E não é porque não tem interesse, é porque de fato isso não era inerente à nossa profissão. Até pouco tempo atrás, mas agora será.
Então eu fui colocando esses elementos nesse livro e aí eu fechei ele como um manual de como inovar nesse Que ambiente. legal. Ok. E o Rafael também tem toda uma trajetória e agora está em novo desafio. Queria que você contasse um pouco, resumidamente, a sua Claro. carreira. Bom, primeiro só faltou a gente apresentar a Liz, Ah, né, tá. Thaís? Né, a Thaís É, tá gravidinha da Liz, então tô seja muito 7 meses. bem-vinda, que você Amém. seja muito Obrigada. abençoada, né, com essa vida linda aí que você está trazendo Obrigada. para conviver com a gente, né, no Mundo É, Seguros. Então, obrigado novamente aí, você, Thaís, principalmente o Kleber e todo o Sincor pelo convite. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. O mercado de prazer é meu. seguros esteve intensamente na minha vida. Eu também em torno de 27 anos Ainda continua, né? no Você tem mercado clientes? segurador, sim, tenho clientes no mercado. Ah, não vai, Nunca, não não sai. vai sair de mim jamais. Eu acho que eu tive o privilégio de trabalhar no mercado segurador num momento realmente muito intenso de transformação digital, então cuidando de áreas de marketing, e-commerce digital. Isso realmente me gerou aí muito conhecimento nessa área. E principalmente eu tive o privilégio de trabalhar com muito corretor de Muito seguros, como o relacionamento aí. Kleber. Ah, legal. E um dos meus grandes papéis da minha vida toda sempre foi apoiar o corretor de seguros em toda essa evolução, né, digital, como compreender melhor essa transformação que os consumidores passam e quais os impactos para dentro do mercado segurador. Então, ah, tive o grande privilégio de conhecer o Kleber. Kleber é um corretor muito, né, um profissional, um executivo, empresário muito diferenciado no mercado, Obrigado. que desde quando, né, de muito tempo atrás, ele vem questionando o status quo, ele vem questionando a forma de trabalho do corretor, a forma como o corretor gera valor e desenvolve Inovando, negócios, revolucionário. inovando. Então, ele sempre trouxe um pensamento fora da caixa e eu acho que foi muito bem acolhido, né, e talvez não tão bem compreendido, que é natural, né, Sim, de todo criativo. sim. Mas o fato é, o Kleber ele transita muito bem entre o campo estratégico e o dia a dia, a operação de uma corretora. Então, eu acho que ele está sendo muito generoso com a criação desse livro, em querer compartilhar muito da história, do aprendizado, né? Então, recomendo fortemente que os corretores leiam essa literatura. São poucas as literaturas, né, que falam de Tão negócio, de focada assim, né? business, né, no nosso mercado, de alguém que tenha tanta propriedade para conseguir compartilhar. Então, E um especialista em corretor e especialista em marketing, em exatamente. comunicação. Então, pô, acho que as Bem, seguradoras aí patrocinem, porque é, é um conteúdo realmente muito rico. Obrigado. legal. Muito E obrigado. agora, só para finalizar, você está agora numa nova Pois empresa, é, a Z agora Experience. isso, eu abri a minha consultoria de Customer Experience, experiência do cliente. Então, nossa missão é ajudar as empresas, qualquer empresa de uma corretora de seguros, uma seguradora, a melhorar a sua jornada de experiência do cliente, né? Então, como é que Legal. ela gera mais valor nesse que é um dos maiores ativos, principalmente no nosso mercado de seguros, que é o relacionamento com o cliente. Então, minha consultoria ela apoia as empresas nesse sentido. A gente vai estar agora, né, com um stand no CQCS, InsurTech Inovação, Innovation, ok. dia 25 e 26 agora de Que julho. Então, já legal. convido todos aí a irem lá tomar um café com a Já gente está voando a empresa, e hein? conversar. Estamos. Então, a gente está atuando não só no mercado de seguros, mas em todas as indústrias. Mas, obviamente, mercado de seguros, a gente Muito acaba contato, tendo né? bastante conhecimento, né, das É. principais dores. E eu acho que esse é nosso papel ali, tentar facilitar essa fluência aí das empresas com os seus clientes. Que legal, muito sucesso. Obrigado. Então, nisso vocês convergem ali de falar sobre a experiência do cliente, né? Que tem sido um tema aí que está sendo muito falado, jornada do cliente, do consumidor, do cliente. O Kleber, durante o processo de construção do livro, fez uma pesquisa, né, para entender melhor como inovação e marketing, para compreender melhor a gestão da experiência do cliente. Como que foi esse? É, Em corretoras, né? na verdade, Thaís, eu não diria nem que foi por causa do livro, né? Quando eu cheguei lá na Oxigênio, em 2018, eu já vinha trabalhando isso. Eu fui muito desafiado em algumas falas do mercado. Quando a gente começou a ouvir o tema Insurtech, a impressão que tinha de que era um asteroide chegando, né? E aí todo mundo corre do asteroide. Mas eu pensei, eu vou lá no asteroide.
para ver o que é isso que está vindo. Legal. E aí o que eu fiz? Eu comecei a frequentar algumas reuniões da Câmara de Comércio Eletrônico, e lá tinha um comitê de Insurtech. Seu Marinete, é isso? E esse Legal. comitê de Insurtech, ele era dirigido pelo Gustavo Zobaran, que Sim. inclusive foi quem escreveu o prefácio para mim, propositalmente, né? Eu fiz com muita intencionalidade, porque ele desafiava Muito muito especialista. o corretor de seguros como sendo um canal que não prosperaria, né? E era uma fala que me desafiava. E ele não fazia isso por maldade, ele estava na IUSE, ele precisava quebrar os ovos para fazer o omelete dele. Então ele estava cumprindo com o papel dele. Então eu fui até lá, fui conhecer, eu fui ouvi-lo de Você perto. foi na contramão, né, do que você fez diferente. Exatamente. Eu falei, não, eu não vou ficar esperando o asteroide cair. O que esses caras estão fazendo de tão diferente que eu não vou conseguir fazer? Porque somos todos seres humanos, né? Então eu vou buscar. E aí foi aí que eu comecei a mexer com essa informação. Mas quando eu cheguei na aceleradora de startups, eu efetivamente era alguém que estava fora do meu ambiente, né? Então eu fui muito questionado, fui muito confrontado, fui muito desafiado. Aquele pessoal ali da Liga Ventures é muito bom, muito excelente em tudo que faz. E eu tinha algumas ideias que eles batiam de frente. O Avançado. Guilherme hoje, inclusive, a gente mantém um bom contato. E assim, eu fui muito questionado e muito desafiado. E às vezes eu voltava para casa com dor de estômago, porque eu falava, não é possível que eu vou ter que aprender isso agora, nessa altura do campeonato. Então hoje eu estou com 49 anos, lá atrás eu estava com 43 para 44 anos. Já não é uma idade que você está querendo tanto desafio assim, mas Você foi bem ousado, né? eu já estava ali, então eu tinha que sair daquele processo. E eu entrei na aceleração com um MVP, que eu nem sabia que era um MVP. Para mim estava pronto, funcionava na minha corretora, mas não era escalável. Então, eu tinha um MVP sem saber o que era. Então, todo esse movimento Um MVP é o quê? é um produto mínimo viável. Ok. É quando você tem um produto que funciona, mas não tem escala, Não tem escala, e não ok. tem capacidade de ter escala. Então, ele tem que ser refeito, né, Tá, para que tenha adaptado. capacidade. Então, a gente fez isso lá durante esse processo e a gente trabalhava das 8 da manhã às 8 da noite, praticamente todos os dias. E eu trabalhava de sábado, eu trabalhava de domingo. Então, foram 6 meses muito intensos. Então, eu não precisei ir fazer uma pesquisa. Aquilo, para mim, Já foi a vivência. foi um MBA. Entendi. Então, ali E quando você entra numa aceleradora é porque as pessoas, você foi aprovado no processo, né? Porque eles acreditaram em você. Sim, é porque existe alguma sinergia do Tá. que você está propondo com alguma necessidade que existe no mercado. Porque Enfim, faz sentido, né? Como diz. porque faz algum sentido. É. E de fato ainda faz e vai fazer sentido para sempre aquilo que eu estava propondo. Só que eu estava no momento errado justamente porque eu não tinha me preocupado em fazer isso. Então, Evangelizar. hoje educar, talvez eu tivesse capacidade de fazer aquele negócio escalar. Na época eu não tinha. Mas, enfim, não tinha como saber também. Fazer isso talvez é criar o passo a passo que você trouxe para o teu livro, né? Exatamente. Hoje alguém que lê aí esse documento vai entender que aquela ferramenta é útil. Legal. Vai entender que aquela ferramenta é útil. Na tua visão dos corretores, Rafael, você acha que ainda falta muito, que é difícil ter corretor assim também? A gente não vê corretor assim tão ousado, né? Eles realmente têm medo, né? Refutam da inovação. Sim, eu vejo que a gente tem vários perfis, né? Nosso mercado é muito grande, né? Não dá para generalizar. Eu acho que a gente tem, de fato, perfis de corretoras mais tradicionais, que aprenderam, né, a estabelecer relacionamentos de uma forma, que também estão se reinventando, também estão aprendendo, que acabam, muitas vezes, estabelecendo o relacionamento com seus clientes e toda a sua operação muito pautada na forma de trabalho da seguradora e não querendo criar, talvez, sua própria estratégia. Uhum. Então, que eu vejo é que tem um caminho de desenvolvimento e que todos os empresários hoje estão vivendo. Todos os empresários estão vivendo. O mercado segurador é um mercado bastante regulado, bastante, né, que tem aí uma tendência a ser um pouco mais conservador. Mas o fato os corretores têm um ativo muito importante. Eu lembro que quando a gente começou essa jornada digital, e de fato, antes até de use e tudo mais, tinha uma preocupação muito grande no mercado de haver uma disrupção do mercado, de haver a desintermediação do Sim. mercado segurador,
Venda direta. Isso era muito forte, você tinha seguradoras na Inglaterra que já vendiam direto, fortemente, tudo mais. Bom, com o tempo, a gente foi percebendo que um dos grandes valores dos corretores era o relacionamento com o cliente e a forma como ele estabelece esse relacionamento, ele cria Fidelização. vínculos humanos, né? Então, por mais que a automação ela evoluiu, né, para o produto, para a categoria, você ainda percebe esse relacionamento humano, essa relação de confiança gerando muito valor. Acho que hoje, no mundo digital que a gente está vivendo, você tem muito mais solução, informação, é mais fácil você desenvolver vários processos dentro de uma empresa. Agora, precisa querer. Precisa querer se jogar nessa piscina. Não dá para ficar só botando o pezinho E e como, recuando, né? e como você fala, no livro é falado bastante sobre a introdução ao marketing digital. Como o corretor consegue começar a inovar? Como Legal, Thaís. no dia a dia? É uma pergunta muito boa, né? Por quê? Como é que eu comecei o livro? Na verdade, eu já tinha muita coisa em mente. E quando eu li O Mito do Empreendedor, do Michael Gerber, ele conta de uma forma muito bacana, simples, como uma pessoa que tem um negócio acabou se afogando no negócio, né? Acabou se afogando no negócio. Por quê? Porque existem alguns papéis que a gente tem que desenvolver para um negócio funcionar. Só que a gente começa a trabalhar como eu comecei sozinho. Eu vendia seguro, eu ia no banco, pagava boleto, fazia vistoria, eu resolvia sinistro. E eu conto isso como foi que eu fui me organizando de forma intuitiva, porque eu não tinha essa bagagem, não tinha faculdade, não tinha formação, enfim. O Michael Gerber, eu me vi no livro dele. E aí ele separa o empreendedor do administrador, do técnico. Então existem Perfis. esses três perfis, né, que precisam estar claros desde o início. Então eu posso ser o empreendedor, o administrador e o técnico, porque eu conheço os produtos, eu conheço a gestão da minha empresa e eu tenho visão de futuro. Mas em algum momento o empreendedor vai precisar se deslocar do Especialista. administrador e vai precisar se deslocar do técnico. Por quê? Senão ele vai ficar debatendo assuntos que são muito do dia a dia Não e ele não vai avança. conseguir ter tempo para enxergar o futuro, para olhar o mercado. Então, muito da inovação que o mercado precisa ter é, primeiro, situar o corretor de seguros de que ele é um empreendedor, ele assume um risco, ele vive de receita variável, ele tem que ser protagonista da sua história. A partir desse momento, ele vai começar a se desenvolver e vai descobrir no que ele é melhor. Pode ser que ele seja um técnico, então ele vai ter que buscar pessoas com visão para apoiar o crescimento dele. Pode ser que ele seja um administrador e ele vai precisar de pessoas técnicas e pessoas com visão. Ou pode ser que ele seja como eu, um empreendedor que não está na arena técnica e nem administrativa da minha empresa. Eu tenho pessoas para me auxiliar nesse processo, para que eu possa ter uma visão de futuro e Tem mais trazer facilidade, mais esse futuro para eles. Então, para mim, o principal ponto de partida, né, o ponto de partida para inovar é se conhecer e entender quais são os seus objetivos e construir um modelo de gestão que consiga trazer as pessoas certas no momento certo e saber dizer a elas o que fazer, qual é a missão delas. Porque o que eu percebi, saber conversando. identificar também, conhecer né, os seus Sim, liderados. provavelmente eu deva ser um dos corretores de seguros que mais conversou com corretor de seguros hoje. Provavelmente, nos últimos 5 anos, devo ter conversado, sei lá, conversado efetivamente, presencial ou por telefone com 500 colegas. Tá? Só na época da Oxigênio eu fazia mentoria de manhã e de tarde, com salas de 10 corretores por mentoria, e foram várias sessões de mentorias. Especialmente na época da Oxigênio, né? Não Sim. pro livro, não, né? Não, precisou, já naquela tinha, época. Então, assim, só aí eu devo ter conversado com mais de 100 colegas presencialmente. Então, eu consegui entender que muita gente está perdida, porque é muito complicado você chegar para um profissional que até pouco tempo atrás basicamente fazia atendimento e falar para ele de growth, falar para ele de automação, falar para ele de O ferramenta. cara tá nem. O cara é muito bom naquilo que ele faz, mas não fazia parte do negócio dele até o presente momento. Então, acho que o primeiro ponto é esse. Depois disso, entender quais são as suas prioridades. Então, eu sou muito disciplinado com relação à prioridade. Então, por exemplo, um amigo me chama para andar de bicicleta no sábado, mas sábado agora eu vou entrevistar 3 pessoas, porque foi a única agenda que eu encontrei. E eu não vou poder lá, que é o meu
Que hobby. ama. Mas a minha prioridade é entrevistar as pessoas, não é andar de bicicleta. Eu ando de bicicleta quando dá tempo. Então, talvez tenha um jogo de futebol e eu prefiro assistir um podcast de um cara que escalou a empresa dele. Você vai entrevistar, que você diz, é no teu podcast, né? Que você também tem. Não, entrevistar para pesquisa. Não, entrevista para emprego. Ah, para emprego. É, para emprego. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, num cenário onde você Sim. precisa se transformar, você vai ser exigido. E você vai ter que abrir mão de algumas coisas para poder atender essas exigências. Nem todo mundo está disposto. Abrir mão, Então, acordar cedo. Uma vez que eu sou empreendedor, uma vez que eu já entendi o meu papel, uma vez que eu entendi o objetivo da minha empresa e o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer? Fazer, agir. Então, acho que às vezes ainda o mercado fica aguardando por uma salvação, que não existe. Porque como empreendedor, eu sou o meu próprio salvador, eu sou protagonista da minha jornada. Então, acho que nesse sentido, a gente tem bastante a evoluir. Agora, como o Rafael falou, todo corretor de seguros tem um capital muito interessante, que é a confiança do seu cliente, uma base de cliente. Eu lembro quando eu buscava cheque na casa dos meus clientes lá atrás, e a assinatura da proposta, às vezes eu deixava, quando eu ia buscar no outro dia, estava a proposta assinada e os cheques em branco. Isso não aconteceu 100 vezes, isso aconteceu 1000 vezes. O cara deixava 4 cheques em branco para eu preencher, colocar nominal a seguradora e protocolar. Ou seja, é muita confiança. E essas pessoas estão na minha base até hoje, elas não falam mais comigo, mas elas sabem da essência que eu construí. Então elas estão ali, elas ainda continuam confiando. Não precisa mais deixar cheque. A reputação. Então isso tudo o corretor tem, não sou só eu que tenho, vários outros colegas têm isso. E agora, com esse novo modelo de comunicação, com a possibilidade de a gente falar isso no digital, isso pode ser expandido. Então o ativo que a gente tem no antigo ambiente, ele pode ser muito mais valioso e muito mais disseminado nesse novo ambiente. Se a gente tiver essa percepção, vai mudar a mentalidade e o cara vai inovar, não tem como não inovar. Não inovar é morrer, né? Você tem alguma visão, Rafael, e até da tua vivência em seguradoras, como que as seguradoras podem ajudar nesse início do corretor? Antes, eu só queria trazer um ponto, da tua pergunta. Eu acho que o Kleber, ele evidencia aqui um comportamento muito importante, né, de empreendedores, que é acompanhar o mercado, né? Antes aqui do nosso podcast você falava que um dos podcasts já estava no 140 e você tinha escutado absolutamente todos. Ele ouve muitos. Hoje né? A gente tem acesso a muita informação, muito conteúdo. Poxa, dá para você se manter atualizado, né, entender, né, as principais mudanças do mercado de uma forma muito mais acessível, como já foi no passado. Óbvio, você tem que ter uma curadoria, você tem que buscar, mas isso de fato pode ser um acelerador, e eu acho que esse teu inconformismo saudável, né, de procurar estar se conectando e aprendendo constantemente, é um comportamento fundamental para um empreendedor. Do lado das seguradoras, né, indo para a tua pergunta, eu sempre via muito as seguradoras sempre preocupadas com o desenvolvimento do corretor, apoiando de diversas formas. Acho que isso tem que acontecer. A seguradora ela tem condição de ter acesso e buscar profissionais muito gabaritados e conseguir compartilhar isso com uma boa curadoria, né, para os profissionais do mercado. Acho que a seguradora vem ao longo dos anos também procurando apoiar muito os profissionais com a parte de processos, automação. Tirando ele do administrativo para vender. Óbvio, eu sei que ainda tem muita coisa para melhorar, não tenho a menor dúvida disso. Mas eu acho que se colocar no lugar, né, do corretor, entender como é que é a rotina, o dia a dia, como é que a seguradora, né, que tem uma robustez e um time tão talentoso pode facilitar o dia a dia do corretor para, eu acho que, usar o que de fato o corretor faz de melhor, que é entender as necessidades do cliente, entender quem é seu cliente, acompanhar as principais mudanças, né, na vida, né, do seu cliente. Está próximo, está na ponta. Thaís agora está numa grande mudança de vida. Olha, gente, uma ótima oportunidade para vir discutir com a Thaís a proteção dela diante dessa nova fase. Previdência. É disso que a gente está falando. Então, assim, eu acho que esse entendimento, né, das principais mudanças, e eu tenho uma visão muito clara de que a expectativa, a experiência do cliente é um alvo móvel.
é um alvo móvel. A cada nova experiência que o cliente está tendo em qualquer indústria, esse alvo avançou. E você, corretor, você tem que acompanhar isso. Se o cliente hoje está interagindo por diversos canais de forma fluida, se ele tem respostas autônomas, se ele tem uma resposta muito rápida, se ele recebe uma ligação consultiva, querendo entender o momento de vida dele, enfim, são diversos estratégias que uma corretora, uma empresa pode adotar hoje para conseguir fortalecer ainda mais essa relação, entender o contexto do cliente, de que forma que ela gera valor, né? Então, E no marketing digital também, né? Conseguir dar essas ferramentas e e eu acho que treinamentos. mais do que dar uma ferramenta de marketing digital, que é um valor que as seguradoras podem ajudar demais, hoje as seguradoras elas são responsáveis por grande parte do gerenciamento, do relacionamento com o cliente, né, em toda a jornada, desde o processo de aquisição de um produto até A gestão. solicitação da assistência. Tudo isso, todas essas relações, a ligação no call center, tudo isso gera informação, gera um Dados, entendimento tratamento de dados. muito mais profundo com relação ao momento de vida daquele cliente, as necessidades, as dores, as satisfações. Eu acho que tem uma oportunidade muito grande, algumas, né, já fazem isso, mas eu acho que a gente ainda está tá no berço ainda do que a gente pode fazer, que a seguradora dar mais contexto e direcionar melhor o corretor para o que ele pode fazer, oferecer, atender o seu cliente. Então, se um cliente ligou lá ou consumiu determinado volume de assistências ao longo do ano com aquela seguradora, que indício disso que dá para o corretor? Será que ele pode fazer uma oferta na próxima renovação mais qualificada ou com outros serviços que o cliente nem sabe que tem? Sim. Então, eu sou um exemplo, mas Cross-selling tem ali também. inúmeras situações do dia a dia que as seguradoras, nesses relacionamentos, elas capturam e que podem hoje tornar o trabalho do corretor ainda mais inteligente e assertivo. Legal, muito legal. Eu queria abordar alguns capítulos do livro, O Mito do Corretor Empreendedor, que eu vi. O capítulo 1 já começa falando do mito do corretor empreendedor. Como que é isso, resumidamente? Como... Legal, Thaís. Kleber. Eu usei o nome do livro no capítulo 1, porque o capítulo 1, ele traduz o que o livro do Michael Gerber fala para o nosso mercado. Você precisou, só fazer um parênteses, você precisou de alguma autorização do Michael Gerber? Olha, se eu precisei, provavelmente eu vou receber uma autorização. Porque ele Só para saber, ele assim, não me ligou como até que o presente momento. Eu acho que ele não vai me ligar. Tá, uma boa referência. Mas ele é uma referência muito legal porque ele fala para um empreendedor como eu, que é um cara simples, que começou por necessidade, sem estudo, sem Legal. família, sem herdeiro, sem herdar carteira. Eu comecei do zero, ligando para 1, 2, 3, 4, 5 clientes e graças a Deus e ao esforço deu certo. Então ele fala pra gente assim. Então por isso que eu usei ele como uma referência. Então o primeiro capítulo é o maior e ele traz o que eu julgo que é o mais importante, que é o comportamento. Eu entender que eu sou um protagonista, um empreendedor e daí em diante todas as outras coisas vêm disso. Consciência é fundamental, o resto tudo é derivado, né? Então eu estou consciente da minha responsabilidade. Aí eu começo a passar para os demais temas que são mais voltados à transformação digital. Primeiro é uma transformação comportamental, Ok. onde Na mente. onde Mindset. eu entendo mindset. que a seguradora vai me ajudar, o Sincor vai me ajudar, alguma mudança macroeconômica eventualmente vai me ajudar, como a pandemia, que foi infeliz, mas impulsionou o mercado. Mas ela impulsionou a todos, cada um de acordo com a sua habilidade, de acordo com a sua condição. Oportunidade da crise. Alguns talvez não tenham surfado nenhuma onda na pandemia, outros surfaram na crista da onda. Ou seja, vai haver outra pandemia, outro evento? Não sei, mas eu quero estar na crista da onda, então eu preciso me preparar. Então o primeiro capítulo ele trata disso, de nos posicionar como empreendedores e entender de que maneira a gente estabelece um organograma muito antes de ter pessoas, para que quando as pessoas chegarem eu saber onde eu vou encaixá-las, saber que tipo de pessoa estou buscando para aquela função que eu quero que ela desenvolva. Muito legal. Daí o livro ele mostra o caminho das pedras, né, para os corretores para investirem no marketing digital. Tem um outro capítulo que fala da introdução ao mundo digital. Como que o corretor pode, do que Legal. o capítulo trata assim? Legal, Thaís. Então, todo mundo tem um pouco de medo da câmera.
Eu, você, o Rafael, Temos. todo mundo. A câmera, ela causa na gente uma sensação de insegurança, né? É natural isso. Então, eu começo falando dessa introdução, pedindo para que o corretor utilize as formas mais simples. Porque, assim, não existe mais marketing digital, é marketing. Se não está no digital, não está fazendo marketing. E se a Não minha existe mais o marketing no para panfleto. mim, se o meu Morreu. panfleto, se o meu panfleto não tiver um QR Code para levar o meu cliente para o ambiente digital, eu nem faço panfleto. Se o meu cartão de apresentação não tiver um QR Code para ele conhecer o que eu sou no ambiente digital, eu nem entrego o cartão. O Rafael deve apostar também nisso, deve acreditar nisso, né? A empresa já vai toda para Sim, tecnologia. sim. Para mim hoje, digital é como energia elétrica. É, Então não tem mais a como a base, gente sim. viver. Então de fato eu acho que separar marketing de marketing digital não faz mais sentido. Uma vez É, que o que faz sentido é como é que eu me relaciono com o cliente, como é que eu levo a minha informação para um consumidor que tem atenção extremamente fragmentada por diferentes canais. E cabe ao empreendedor entender como é que ele impacta de forma assertiva no canal adequado, com o contexto legal. correto, né? Como é que ele leva essa comunicação. Inclusive, eu dou todas essas dicas, Ah, né? que De bom. que maneira você consegue integrar o ambiente físico com o ambiente digital. Óbvio que vai precisar de ferramenta, vai precisar de habilidade, mas o simples fato do cara já ter consciência do que ele pode fazer com isso já muda, já coloca ele num outro patamar. Então, a dica que eu daria é a seguinte: de que forma mais barata possível você pode ter marketing digital na sua corretora? Então, a rede social, que é um ambiente extremamente democrático, é uma forma de você se apresentar para o mercado. Agora, não adianta a gente fazer um post sem qualidade, sem um design minimamente elaborado, sem você Fica posicionar a feio, marca da fica, sua né? Não corretora, atrai. sem você pensar que aquela legenda vai ser lida por alguém. Então, você precisa saber, né, contar uma história. Então, eu falo no livro sobre storytelling, né? Você saber descrever para a pessoa, porque eu não posso chegar e dizer, Thaís, faça a previdência. Talvez eu possa dizer, Thaís, eu tenho uma menina de 12 anos e ela já tem tantos mil reais na previdência. A Você sua, conta você está com. entendendo? Quando você começou, né? Quando ela Exatamente. ainda Na sua estava lá. equipe tem assim, jornalista, ou você escreve também, porque é importante, né? Eu vejo muito corretor, às vezes, assim, são pessoas que são de vendas tal, e não são tão focadas nisso com a redação. Então, às vezes precisa ter um Sim. apoio, né? Olha, vou dar uma dica de ouro aqui, né? A gente tem que ser agente, seja no ambiente presencial, seja no ambiente digital, porque não deixa de ser um ambiente. Sim, O meu Instagram é uma um sala, que reflexo algumas disso. pessoas entram e saem, outras entram e ficam, algumas só dão uma olhadinha, mas é uma sala. Então eu tenho que ser autêntico. E eu tenho que escrever o que eu sei escrever e o que eu saberia responder presencialmente, Ok. né? Não posso copiar e colar texto. Mas o chat GPT hoje, por exemplo, Ajuda, ele você ajuda usa. muito você a escrever sobre algo e você receber um texto grande e você Minimamente refinar aquele organizado. texto e colocar o seu tempero ali. É uma dica interessante. Eu não tenho um redator, né? Porque eu gosto de escrever. Isso. Mas eu tenho designer, mas eu tenho gente cuidando de automação, eu tenho gente cuidando da gestão da rede social. Então, eu não vou conseguir fazer tudo. Eu não vou ser bom em Claro. tudo. E não vou ter tempo para fazer tudo. Então, ter essa visão também de que precisa de apoio é importante. E uma dica que eu sempre dou para alguns corretores, colegas que eu converso, é o seguinte: traga um jovem para o seu time, né? Um jovem que Sim, não está fazendo nada, mas não um sai do celular. estagiário, Então, deixa ele ficar no celular dentro da corretora e começa a oferecer. Hoje você tem treinamentos aí, hoje com de visão mesmo. R$ 50 por mês, que você entrega para um jovem de 16, 17 anos e ele já começa a entender aquilo, entendendo que é o teu negócio também, E eles estão loucos também para uma oportunidade, né? obviamente. Então, Isso. assim, a gente tem que Começa vendo. saber aproveitar isso, né? Então, acho que a dica para entrar Tá. primeiro leia o que eu escrevi, porque eu tenho certeza Essa é a que vai primeira dica. agregar valor para a tua vida. A gente não precisa colocar o QR Code aqui, o link, né? É só buscar o mito do corretor O empreendedor mito do na corretor Amazon. empreendedor na Amazon Legal. já vai encontrar. Mas quando o podcast for postado, eu vou lá e vou comentar o link, Tá pode ter bom. certeza. Tá certo. E assim, falando em Instagram, quais redes vocês dois acham que são fundamentais? Agora surgiu mais uma que é similar, Threads. Threads, que é similar ao Eu, Twitter, eu, tanta rede.
eu acho que a rede fundamental é aquela que melhor atender a estratégia do negócio. Então, E-mail, tem então, uns. por exemplo, eu acho que vai muito da onde, primeiro você entender onde a tua audiência está. Onde os meus clientes estão? Eles estão no Instagram? Então faz sentido estar no Instagram. Eles estão no LinkedIn? Então faz sentido estar no LinkedIn. Então, e é natural, né? A gente vive hoje um mundo de uma atenção muito fragmentada. Você tem gerações que ainda estão, né, assíduas de um Facebook, outras Hoje atende já muitas estão entrando gerações, agora né? no Threads lá, que é o No novo Twitter simultâneo do da Instagram. Meta. Então, eu acho que o empreendedor tem que acompanhar o movimento, né, dos seus consumidores. E menos do que ir na moda. Ah, não é porque lançou, tem que Threads tem que estar lá. Eu acho que não, acho que é distração. Isso aí pode te provocar muita Óbvio, distração e perda de tempo. Então, eu acho que uma coisa importante dentro desse contexto que a gente está falando é a intencionalidade. Qual a tua intenção? Você quer o quê, por quê, para quê? Ah, eu quero me relacionar com o cliente. E para quê? Não, porque eu quero desenvolver mais negócios. vender, Ok, com quais clientes? Com todos os teus clientes? falar Quais sobre os são os clientes? produtos, Sobre que negócios? Que produtos? Então, eu acho muito vai importante ter, segmentar. ter um trabalho prévio, qualquer que seja a iniciativa ali do corretor, desse empreendedor, de definir objetivo. Para quê? Pô, eu quero acompanhar os meus clientes, quero estar mais próximo deles, tá legal? E aí, acho que a partir, né, do o que você está buscando, dessa intencionalidade, pô, eu quero melhorar a minha taxa de retenção de cliente, eu quero melhorar a minha aquisição, minha conversão de negócio sobre os leads que eu recebo, eu quero aumentar o valor que eu tenho por cliente, então eu quero gerar Tem mais que pensar um negócios pouco por mais. cliente. Então, minha recomendação, assim, parte desses principais indicadores de valor que um empreendedor tem que atuar, e a partir daí você vai atrás do como, né? Eu acho que isso pode ser um dos caminhos, e o livro do Kleber aborda muito bem isso. Legal. Inclusive eu coloco num capítulo, na verdade não é um capítulo, é uma espécie de bônus que eu fiz, contando sobre as métricas, né? Porque conversão tem métrica, retenção, fidelização tem Não fazer métrica. assim a esmo, né? Existem métricas para É, você conhecer e saber estabilidade. direcionar investimento de acordo com o objetivo que você tem. E existem também as estratégias que no marketing hoje tem nomes que são incomuns para nós, corretores de seguros, e eu também fiz uma Dá uma espécie de explicação. glossário com todas as explicações dos termos que se utilizam no marketing. Que legal. E tomei um cuidado, né, de colocar essas estratégias de uma forma fácil de entender. Então, não é que do dia para a noite um corretor vai se tornar um operador da RD Station, porque não vai. Eu também não sou. Mas, quando ele ouvir falar da ferramenta, ele vai entender para que serve e de que maneira isso pode agregar valor para o negócio dele. Então, como o Rafa falou, qual que é o seu objetivo? Não adianta eu estar no Instagram se eu estou buscando por um cliente que não está no Instagram. Eu tenho que estar eu tenho que buscar onde o cliente está. Agora, tem uma outra questão que eu também fiz questão de colocar, são dois temas: o posicionamento do mercado e o brand, né? E muita gente acha que brand é só para Nike, é só para Coca-Cola, é só para as marcas de grifes de roupas caras, e não é. O brand, ele é uma forma de você Um fortalecimento da marca. suavizar o atrito da venda, né? Então, por exemplo, se eu tivesse que contratar automação, eu conheço o Rafael, eu sei que ele foi responsável por uma operação de marketing, de vendas digitais dentro de uma corporação que dispensa apresentação. Eu Sim. vi ele trabalhando lá, então eu tenho certeza que ele tem Ele criou uma conhecimento. imagem. Então É, é muito melhor eu comprar com ele, que eu já sei a trajetória, do que comprar com alguém que eu não conheço e vou ter que ter sim. todo esse conhecimento. Tudo isso é branding. Isso É. vende, entendeu? Então, eu quero alguém para escrever um texto para mim que eu quero ser veicular no mercado de seguros. Eu sei que você é uma pessoa que tem influência na imprensa Comunicação. especializada de seguros. Para que eu vou ficar pesquisando um monte de gente? Isso é Legal. brand também. É. E agora já a questão do posicionamento, eu acho que é importante cada dia mais
né? A gente saber que ninguém vai agradar todo mundo, é impossível. Então, mesmo que eu fale que eu quero atender jogadores de futebol, que é um público, quem vende seguro de vida gosta muito de vender seguro de vida para jogador de futebol, né? O meu posicionamento, ele vai me ajudar a definir Como se vai rolar um match entre o que eu falo e o que aquele cara quer ouvir. E eu não posso falar só para ele querer ouvir, eu tenho que ser eu mesmo. Porque como eu um não... posicionamento político, às vezes, Como né? posicionamento político, Você como perde de um lado, ganha de outro. Exato, mas Dá pra agradar perde todos. mais aquele que não se posiciona, Tá, porque ninguém em quer, cima do muro. né, seja quente ou seja frio, não seja morno que te vomito, né? Ninguém sem posicionamento nenhum vai conseguir atingir efetivamente o teu público, que é isso que a gente tem que se preocupar, em atender aquilo que a gente se propõe a atender, resolver o problema que a gente se propõe a atender. O problema que vocês resolvem, eu não sei resolver. Eu Sim. tenho que resolver o problema que eu resolvo, para aqueles que querem comprar de mim. Então, esses temas eu acho que são importantes. Eu vejo que falta essa identidade, né? Falta, é como se nós fôssemos todos iguais. Nós somos todos seres humanos, mas cada um com uma particularidade, uma habilidade, uma sensibilidade diferente. Legal. Então, eu acho que falta um pouco isso, né, da gente se posicionar efetivamente. Porque se você não vai ter brand para atingir o país inteiro, não importa. Talvez você, nicho. talvez você seja reconhecido em um nicho ou em uma região. Então, eu tenho certeza, tem corretores de seguros que em determinadas regiões eles são muito bem reconhecidos. Esse é o brand dele. Sim. Ou em determinado segmento, ele é muito bem reconhecido. Esse é o brand dele. Então, ou dentro Assim de um como condomínio. eu acabei nichando ali para seguros, né? Jornalismo. Às vezes o cara pega o elevador, né, voltando do supermercado, do apartamento, do prédio dele, e ninguém sabe o que ele faz. Entendeu? E ninguém sabe o que ele faz. E talvez se ele tivesse oportunidade. se ele tivesse um Instagram bacaninha e ele pudesse eventualmente divulgar isso, as pessoas já saberiam o que ele faz. Então, eu, por exemplo, eu gosto de rede social, gosto de me comunicar, isso sempre foi meu perfil desde criança, né? Mas eu moro numa cidade pequena, né? Tem 130 mil habitantes na minha cidade. E é uma cidade mais deslocada de São Paulo. Então, é um comportamento mais tranquilo. Uma cidade maravilhosa de se viver e um comportamento mais tranquilo. Às vezes eu encontro as pessoas na rua, ou em algum lugar, aí o cara me cumprimenta e vem perguntar de seguro para mim. E eu respondo, eu nem sei de quem ele é cliente. Ah, ok. Mas eu Ele te respondo. conhece. Ele me conhece porque Você não conhece, ele né? me vê na rede social e fala, esse cara é o cara do seguro lá. Legal. E vem conversar comigo. Ou às vezes alguém vem, não para de escrever não, eu gosto das suas postagens, minha esposa gosta muito de ler e tal. Muito Então legal. assim, eu não faço aquilo para vender. Eu faço aquilo porque eu Natural, gosto por de isso me que dá comunicar e porque eu sou um disseminador de seguros, porque eu gosto de seguro. O meu propósito é proteger. Então eu tenho que disseminar a proteção. Agora, a venda ela é consequência dessa comunicação, natural. entendeu? É natural. E isso não para mais de acontecer, entendeu? Eu tinha uma pergunta aqui que eu tinha colocado. O que você acha que é melhor? Contratar uma empresa, um corretor assim, ou ter algum auxiliar de marketing? Depende do porte, talvez, né? Olha, Depende do perfil. não, eu acho que é o seguinte: as agências sérias que conseguem entregar resultado não aceitam clientes que não tenham assistente de marketing. Ah, ok. Tá? As agências que eu conheço, que são realmente sérias, que querem entregar, elas. Primeira pergunta: tem alguém ponto focal de marketing na sua empresa? Não. Infelizmente não vou conseguir te atender. Por quê? Tá muito bagunçado. Porque essa tradução para marketing, para vendas, para marketing, para operacional, precisa ter uma madrinha ou um padrinho dentro da empresa. Então eu tenho, Ah, legal. né, por exemplo. E eu também contratei a agência. E a agência não basta, e existem outros recursos que a gente precisa buscar para determinadas necessidades. Mas, para quem está começando, no mínimo, buscar uma empresa que possa te assessorar, te elucidar, te dar um diagnóstico, né, olhar para o teu site, dar alguns pitacos. E dizer, Talvez uma olha, agência menor vai querer pegar, né? A conta, não sei. sim, mas em algum momento, Mas, vai gargalar, não vai vir resultado, tá. o corretor vai ficar ansioso, vai falar, mas eu Entendi. já gastei tanto de dinheiro. Uma outra coisa que eu acho importante, a gente entender que marketing não é algo que se faz pontualmente, é algo que se faz consistentemente. Formiguinha ali. O tempo todo, faz paulatinamente. parte, vai fazer parte da sua jornada. Então, assim, mas eu já gastei tanto. Prepare-se para gastar mais.
Posso dar um pitaco aí? Pode, lógico. Eu acho que tem um desafio, talvez um erro grande que acontece no mercado, que é exatamente por não ter uma visão clara do que eu quero com aquela função, corretoras contratam profissionais de marketing e depois se frustram porque não sabem definir a atividade que vai gerar valor para a sua corretora. Então, eu posso contratar um profissional de marketing e falar para ele, ó, cuida aí das minhas redes sociais aí, cria uns posts, Isso. né? Tá bom, para quê? Por quê? De novo, né? Exatamente. Volta nesse ponto. Se você não tiver muita clareza, pô, porque eu preciso gerar novos leads. Opa, geração de Eu novos ouço muito leads. isso. Preciso Pô, vender. é para cliente novo ou queremos explorar geração de lead dentro da nossa própria base? Né? A gente quer fomentar, ativar os atuais clientes para gerar mais indicação, que era o grande startup aqui do meu colega. Não, poxa, eu quero melhorar a satisfação dos meus clientes atuais da base e a partir daí gerar novas oportunidades. Eu quero entender com mais detalhe. Então, eu acho que é muito importante definir com muita clareza que alavanca de negócio, alavanca de valor eu quero potencializar dentro da minha corretora. Como é que eu vou medir isso? Né? Como é que eu vou medir? Para gerar o quê? Como é que eu vou medir? Depois o como tem inúmeras formas de você viabilizar e ir atrás desse objetivo, mas falta muitas vezes essa definição clara de que objetivo de negócio, para que não seja considerado um custo, para que ele não olhe lá na planilha de Excel o custo do análise de marketing, mas sim veja O investimento. que valor que eu estou gerando a partir desse recurso, desse profissional que eu estou contratando aqui para minha Legal. corretora. Outro capítulo fala também sobre o marketing de indicações, né? Como que o corretor pode tratar esse capital valioso, né? Legal, bem bacana, Thaís. Esse aí, o meu grande erro em empreender com startup foi tentar introduzir uma plataforma de fundo de funil para um setor que não tinha conhecimento nem de que existia um funil. Portanto, a plataforma ela nascia já devagar, né? O marketing de indicação é assim, o que o Rafael falou de intencionalidade eu acho muito bacana. Porque assim, se eu tenho a intenção de superar as suas expectativas, é quase que natural que você me indique. Então, se o drive do meu negócio, da minha gestão, é superar a expectativa do meu cliente, nós vamos trabalhar exaustivamente para superar a expectativa do meu cliente. Nós vamos superar de todos? Provavelmente não. Mas isso vai fazer com que a minha gestão seja transformada. Eu quero superar. Eu não quero só entregar aquilo que ele comprou, eu quero entregar mais do que o combinado para ele. Então, o marketing de indicação, a essência dele é essa. Porque só me indica aquele que está extremamente satisfeito com aquilo que ou ele comeu num restaurante, ou um passeio que ele fez, qualquer coisa que tenha Aprovação, né? O NPS. que tenha dado para ele uma experiência fenomenal. Aí ele vai indicar. Então eu tenho que buscar isso. Então, muitos de nós temos essa experiência. Pô, tem um cliente há 27 anos. Recomendação. Né? Então, esse cara me recomenda para todo mundo. Só que eu nunca metrifiquei isso. Eu nunca organizei isso. Sabe aquela caixinha de veludo que você guarda o seu relógio mais bonito? Que você ganhou de alguém, que é precioso para você? Esses clientes preciosos precisam de uma caixinha de veludo dentro da corretora. Para que eles sejam alocados e tratados de acordo com essa importância que eles têm. Então aí começa a nascer uma essência de fato que vai fazer pesquisa NPS para adotar as medidas, para identificar quem são os promotores, para colocar na caixinha de veludo, que vai identificar quem são eventuais detratores e por que eles estão sendo detratores. Por que alguns clientes são neutros e não pensam nada a meu respeito? Que só compram por preço? Ou será que faltou eu mostrar algo para eles? E aí começa... Eu costumo dizer que você inovar numa empresa é igual fazer uma reforma. Eu pinto a parede, a mesinha de centro ficou velha. Eu troco a mesinha de centro, o sofá ficou velho. Eu nunca vou parar de reformar, a menos que eu faça uma construção toda nova. Mas, para fazer uma construção toda nova, eu tenho que ter projetado algo tudo novo. E não dá para fazer isso com uma empresa que existe há 30 anos, como a grande parte do nosso setor. Então, precisa ter esse ímpeto. Então, o marketing de indicação... Constante. Eu costumo dizer que ele é o fundo do funil,
mas é o início de uma mentalidade que vai fazer com que toda a jornada seja pró-cliente. Porque se eu tenho intenção de fidelizar o meu cliente através de serviços efetivos que façam diferença na vida dele, toda a jornada que eu vou construir, todo o processo que eu vou construir, ele vai estar voltado a isso. É isso que eu ia Então, para mim, perguntar na próxima. o marketing de indicação ele é inspiracional, na minha opinião, porque eu não posso deixar que esse cliente saia daqui sem uau. Esse cara tem que sentir esse uau, que diferente que é isso, entendeu? Essa era a minha pergunta até sobre essa caixinha de veludo, né? Que é para falar, trata da jornada do cliente, né? Como o corretor ele pode entrar nesse tema tão atual aí de jornada. Eu diria até que não é atual e eu diria que nós já temos. Só que nós não temos ela documentada. Entendi. E por isso Já é uma especialidade do corretor. Cada né, corretor é uma. E cada uma constrói o seu tipo de relacionamento. Mas ele já tem. Porque nós não podemos dizer que profissionais como nós não tiveram sucesso. Sim. Nós somos muito bons. Nós levantamos um mercado. Eu fazia cálculo de seguro na mão, num papelzinho, para vender seguro para o meu cliente. Hoje. Então, assim, nós empregamos milhares de pessoas. Nós somos, sim, uma categoria bem sucedida, só que somos uma categoria que está sendo desafiada. Então, eu acho que essa mentalidade de entrega para esse novo consumidor vai fazer com que a corretora se mexa nesse sentido. Então, acho que, em primeiro, o marketing de indicações ele é inspiracional, e aí um dia vão sentir saudades de uma ferramenta chamada cliente. Posso dar duas dicas práticas para o corretor aplicar amanhã, já ou hoje, na sua corretora? Primeiro, acho que o gatilho para você poder pensar numa estratégia de recomendação, um forte gatilho, é uma pesquisa de satisfação. Sim. Então, a corretora começar a empreender pesquisas em todos os seus pontos de contato. Ou por isso que a gente recebe tanta Exatamente, pesquisa. tanta pesquisa. Por isso que as empresas estão ávidas. De preguiça de estão ávidas, e não é fácil, porque muitas vezes o cliente não é perguntado de uma forma simples, é complexo, vai tomar tempo do cliente. Então, tem que ser algo realmente que seja aplicado de uma forma simples, para que o cliente se entusiasme a querer responder, e que haja, de fato, um entendimento ali da satisfação do cliente. A partir daí, eu acho que isso te habilita algumas ações. Pô, ele deu nota 9, 10. Opa, te habilitou a, talvez, agendar, provocar um agendamento para uma conversa consultiva, para entender o momento de vida do cliente, entender eventuais desafios que ele tem, que podem depois se conectar com algum dos produtos que o corretor tem no seu portfólio. Se o cliente falou que foi ruim, imediatamente, vamos entender o que aconteceu, vamos corrigir, vamos atuar prontamente. Então, eu acho que são gatilhos importantes, ações práticas dá para aplicar já hoje, amanhã, ali na sua corretora. Muito legal, gente. Muito obrigada, foi excelente. A gente está acabando o tempo, foi um prazer estar com vocês que são especialistas em seguros, em comunicação, em marketing digital. Se vocês quiserem finalizar com alguma mensagem para os nossos ouvintes, corretores. Eu tenho duas mensagens. A primeira, dois call to actions aqui. Primeiro, leiam o livro do Kleber. Realmente, eu acho que são poucas as literaturas especializadas com tanta propriedade dessa nossa indústria. Então, acho que temos aí um material muito legal aí, rápido, bem curtinho, realmente dá para ter um amplo acesso. E segundo, venham tomar um café comigo no CQCS Insurtech Innovation, dia 25 e 26, a gente vai estar com o stand lá agora de julho, vai ser um prazer me reconectar com todos vocês pessoalmente. Ok. Legal. Bom, eu gostaria de mais uma vez agradecer a oportunidade que o Syncor está dando para a gente de fazer essa divulgação, dizer para os colegas, não desanimem, de forma alguma, nós somos muito bons e tem um futuro muito bacana aí pela frente. Então, eu gostaria de motivá-los, porque a partir dessa mentalidade eu mudei muito a minha vida e a vida da minha empresa, e cada um de nós, do seu jeito, é capaz de fazer isso. E em segundo, se você lê o meu livro e no final tem uma forma de se conectar comigo e conseguir me escrever que ele não te ajudou em nada, eu faço um Pix devolvendo o valor para você. Eu tenho absoluta certeza de que você ou um colaborador ou seu sócio que lerem isso vão passar por uma transformação bem significativa
e isso vai ajudar no dia a dia do seu negócio. Aprendi já. Tá certo. Garantia de produto, já deu até garantia. É só escrever, li o teu livro inteiro e não O gostei, dinheiro eu devolvo. Tá certo. E daí eu queria, o último recado é falar que além de ler o livro dele, né, é muito importante buscar qualificação, a informação. E o Sincor também tem diversos canais de informação. A gente tem, no último podcast, a gente comentou sobre o aplicativo Sincor Digital, que tem notícias da imprensa especializada, tem um hub de comunicação ali, tem notícias do Sincor, e a gente tem também o jornal, o JCS, que é a publicação mais antiga aí do Sincor, que é um jornal impresso e pode ser lido também digitalmente. E além disso, a gente tem o canal da TV Sincor no YouTube, que tem diversas lives e programas, e inclusive este programa, além das plataformas de áudio, ele vai estar na TV Sincor. Então é isso, não deixe de se informar e buscar evoluir em suas corretoras. Muito obrigada aos nossos ouvintes das plataformas de áudio, da TV Sincor, e até o próximo Sim Pode Ouvir Imprensa. Muito obrigada.